Fala pessoal, tudo bom? Rodrigo aqui e hoje a gente começa o nosso curso de Bioquímica. Primeiramente, estou gravando esse curso para poder eu fixar mais as matérias, então se tiver algum erro aqui, outro erro ali, vocês podem me corrigir nos comentários, fazer alguma observação aí, etc. Segundo, para poder ajudar a galera, principalmente a galera que está em momento de pandemia ou que vai entrar na faculdade em um momento meio conturbado como eu entrei. Entrei na faculdade de medicina no meio da pandemia e bioquímica, que é uma matéria muito complicada, que vocês vão ver, tem muito nome de enzima, tem um monte de reação, que é uma matéria complicada. A gente foi meio que se virando, se vira, lê livro aqui, lê o livro lá, e vocês vão ver que essa, apesar de ser uma matéria difícil, é uma matéria muito fascinante, que ajuda a gente a entender muita coisa do nosso dia a dia, de alimento, de um monte de coisa, vocês vão ver aí durante o curso. A nossa referência master para a matéria que eu tô fazendo aqui é o Leninger, 7ª edição e 6ª também, que eu tenho em PDF. E seguinte, vocês vão perceber que a aula que eu vou dar é uma aula para quem já conhece um pouco, para quem está querendo realmente aprender. Tipo, então se você já teve algum contato com bioquímica, ou você viu a aula numa faculdade, aí você não conseguiu entender, aí você vai procurar no YouTube, procura aqui, procura lá. A aula que eu vou dar para vocês, ela é bem resumida, tanto é que a maioria delas tem tipo 15, 20 slides, só que ela é bem densa. É como se fosse um resumo para a gente retomar os pontos mais importantes. Então, se você precisar ver tipo exemplos para você conseguir entender ou puxar para a memória alguma coisa do dia a dia e tal, aconselho você a procurar em outros livros por fora. Se vocês quiserem, eu posso indicar, perguntem nos comentários. Mas aqui a gente vai ver bioquímica, bioquímica pura. A nossa primeira aula vai começar com aminoácidos, que é meio clássico, né, de bioquímica. Então vai ter projeção de Fischer, classificação dos aminoácidos, curva de titulação, tamponamento e ponto isoelétrico dos aminoácidos. Antes de começar a falar sobre projeção de Fischer, vamos entender basicamente o que é um aminoácido. Um aminoácido é uma peça que o seu corpo usa para poder montar moléculas, que são as proteínas. Então é como se fosse um quebra-cabeça. Pega um aminoácido aqui, liga no aminoácido aqui, liga no outro aminoácido aqui, e assim vai. Isso é basicamente um aminoácido. E a gente vai entender como que cada um funciona. Como eu falei para vocês, a aula que eu vou mostrar aqui é uma aula para quem já teve contato ou para quem já é curioso sobre a matéria. Então já vai ter uma noção do que eu tô falando. Não vou ficar explicando tudo minuciosamente. Eu vou trazer para vocês a matéria que realmente importa, ou que eu entendo que assim importa. O que é uma bendita de uma projeção de Fischer? Quando eu fui procurar isso, tem 1 milhão de videoaulas e aí você vê um monte e você não entende nada. Então eu vou tentar deixar bem sintético para vocês. Uma projeção de Fischer é uma representação bidimensional de estruturas que são tridimensionais. É como se o meu mouse fosse uma molécula, só ele é 3D, vocês estão vendo, né? Aí na hora que eu miro a luz nele, ele forma uma sombra 2D aqui na parede, aqui atrás. Não dá para ver direito. Mas é basicamente isso. Você não vê ele 3D na parede, você vê um 2D, só que ele é 3D. Então isso é uma projeção de Fischer. Você pega uma molécula e é como se você jogasse uma luz nela, e aí você só vê determinados aspectos dela em 2D. Configuração absoluta dos ligantes do carbono alfa. O que é um carbono alfa? Todo aminoácido é formado por um grupo amino e um grupo ácido, que é o carboxílico. E aí todo aminoácido tem uma cadeia lateral, que é denominada de R, é um nome genérico, e hidrogênio. O carbono alfa é o carbono que pendura tudo isso. Ele pendura o amino, ele pendura o hidrogênio, pendura a cadeia lateral, pendura a parte ácida, a carboxila. Então, isso daqui é um carbono alfa. Em verde, aqui o grupo amino, aqui o grupo carboxila. A configuração na projeção de Fischer, ela não diz respeito às propriedades espaciais da molécula. É o que eu falei para vocês. Você está projetando uma coisa que é 3D em um plano, em um plano 2D. Você não consegue ver aquilo como ele realmente é, não tem volume. Carbonos na projeção de Fischer estão dispostos verticalmente. Então, se eles estão dispostos verticalmente, vertical para quem não sabe é de cima para baixo, assim, ó. Só para deixar claro, né? Isso daqui não é uma projeção de Fischer, porque o carbono está aqui horizontalmente ou lateralmente, e aí eles teriam que estar
verticalmente para poder ser uma projeção de Fischer. Só que não precisa só disso, precisa de mais coisas. Por exemplo, o ligante de maior número atômico tem que estar em cima. Além dos carbonos ter que estar um em cima do outro, o ligante de maior número tem que estar em cima. E aí nos compostos biológicos a gente tem o predomínio de L aminoácidos. São os levógeros que desviam o plano da luz polarizada para a esquerda. O alfa-amino, que é esse daqui, alfa, carbono alfa, amino, ou seja, amino ligado a carbono alfa, é sempre a referência. Como assim é sempre a referência? Para a gente ver se é L ou se é D. Aqui para vocês entenderem o que eu falei anteriormente, com a projeção de Fischer. Você tem uma molécula no espaço e é como se você jogasse uma lanterna aqui em cima. E aí você só vê ela em 2D. Você não vê que isso daqui está para fora, isso daqui está para fora, entendeu? Vamos pegar agora para falar sobre a isomeria óptica, que a gente diz que predomina L aminoácidos em compostos biológicos. Aqui a gente tem um exemplo do aminoácido alanina, L-alanina. Vamos lá. Projeção de Fischer? Sim, carbonos dispostos verticalmente. Ó, um carbono embaixo do outro. O ligante de maior massa em cima, de maior número atômico, desculpa, em cima. Grupo amino, alfa-amino, é sempre a referência. Então aqui eu tenho carbono alfa. Aqui eu tenho alfa-amino. Então se ele está para a esquerda, L-alanina. Se ele estivesse para a direita, D-alanina. Carbonos verticalmente, grupo de maior número atômico em cima. Então, o alfa-amino é sempre a referência na projeção de Fischer. Vamos para a classificação dos aminoácidos. Eles são classificados de acordo com o grupo lateral R. Lembra desse grupo aqui, ó? Grupo R. Você tem a parte amina, você tem a parte ácida e você tem a parte R, que é a cadeia lateral. A classificação de cada aminoácido ocorre de acordo com o grupo lateral de cada um. Então, por exemplo, a gente vai ter grupos laterais apolares alifáticos, apolares aromáticos, polares sem carga, polares básicos, que têm carga positiva, polares ácidos, que têm carga negativa. Os apolares alifáticos, quais são? Glicina, representado por G e Gli. Aqui é o carbono alfa. Aqui você tem o hidrogênio, que é o grupo lateral da glicina. Ele normalmente não aparece na representação. É simplesmente só um hidrogênio. Você tem a alanina. Você tem a prolina. A valina. Perceba que são todos apolares. Todos grupos laterais ligados ao carbono alfa. Carbono alfa, carbono alfa, carbono alfa. Todos apolares. Apolar, apolar, apolar. Leucina, ligado ao carbono alfa, apolar. Isoleucina, metionina. Esses são os aminoácidos apolares alifáticos. Lembrando, o que é alifático? É tudo aquilo que não é aromático. Porque nós temos os aminoácidos que são apolares e aromáticos, que agora vem no caso. Por exemplo, fenilalanina. Carbono alfa, cadeia lateral, em azul. Ele é apolar? É apolar, porém ele não é alifático, porque ele tem um anel benzeno. Então ele é apolar e aromático, fenilalanina. E triptofano. Carbono alfa, grupo lateral em azul. Presença de grupo de anel benzeno, então ele é apolar e aromático. Polares sem carga. Grupos OH, por exemplo, hidroxila. É apolar, isso daqui não ioniza, mas ela tem um oxigênio, que deixa essa molécula polar, deixa esse grupo lateral polar. Treonina, presença de hidroxila também. Tirosina, presença de fenol. Veja só, você tem uma hidroxila ligada ao anel benzeno. Isso daqui é fenol. Vocês vão ver que isso daqui é uma exceção e que ela pode ionizar, só que em pH fisiológico isso não vai acontecer. Cisteína, SH. A cisteína a gente vai ver também uma curiosidade, que se a gente pegar duas cisteínas, imagina uma de frente para a outra aqui, ó, você vai ter outro grupo SH aqui, tion, né, para cá.
um grupo tiol com grupo tiol. Se você oxidar isso daqui, vem, sei lá, um reagente e rouba esses dois hidrogênios, está oxidando isso. Esse enxofre vai se ligar diretamente nesse enxofre. E aí você vai formar uma ponte de sulfeto, uma cistina. A gente vai ver isso mais pra frente. Asparagina, glutamina, polares ácidos, que tem carga negativa. O aspartato. Isso daqui me confundia bastante, pelo menos quando eu comecei a estudar bioquímica. Ácido aspartico ou aspartato? A gente pode usar as duas nomenclaturas. Por quê? Vou explicar já para vocês. O glutamato ou ácido glutâmico, mesma coisa. A gente pode usar os nomes aspartato e glutamato, que são os ânions. Então, aspartato é sem isso daqui, perdeu o hidrogênio. Sem isso daqui, perdeu o hidrogênio. Está ionizado, é um ânion. Esses nomes podem ser usados porque em pH fisiológico, ou seja, pH do nosso corpo, esses aminoácidos estão constantemente ionizados. Esses grupos laterais estão constantemente ionizados. Então no nosso corpo você não vai encontrar ácido aspartico, você vai encontrar aspartato. Por isso que a gente pode usar a nomenclatura aspartato e ácido glutâmico é a mesma coisa. Polares básicos, lisina, arginina. Veja bem, é polar, porque tem o grupo amino aqui, uma amina primária. E é básico por quê? Porque vocês vão ver que em pH fisiológico, isso daqui é H3N+. Isso daqui está ionizado, recebeu um próton. Aqui é a mesma coisa. Arginina, histidina. Voltar um pouquinho para ver melhor. Curva de titulação. Cada aminoácido apresenta diferentes constantes de ionização para seus grupos ionizáveis. Um NH3+ sinaliza um amino que foi ionizado, ou seja, ele ganhou um próton. Um C-O sinaliza uma carboxila ionizada, ou seja, ela perdeu um próton. O hidrogênio que estava aqui foi para a solução. pK1. Para que a gente usa o pK1? O pK1 é a constante de equilíbrio de ionização do grupo carboxila ligado ao carbono alfa. pK2 é sempre a constante de equilíbrio de ionização do grupo amino ligado ao carbono alfa. E o pKr é a constante de equilíbrio de ionização do grupo lateral, se o grupo lateral de certo aminoácido puder sofrer ionização. Então a gente tem o pK1, que é para carboxila do aminoácido, pK2, que é para amino do aminoácido, e o pKr, que é para o grupo lateral, se ele puder ser ionizado. E aqui, isso daqui é direto ao ponto. Eu vou deduzir a fórmula com vocês, mas isso daqui é coisa para se guardar no coração. pK maior do que pH. Qualquer um desses pK aqui. Se o pK for maior do que o pH, você vai ter o predomínio de grupos protonados. Se o pK for menor que o pH, você vai ter o predomínio de grupos desprotonados. E se o pK for igual ao pH, você vai ter metade das moléculas protonadas e metade desprotonadas. Lembrando que a análise de pKs é sempre feita olhando um grupo ionizável por vez. Seja ele o alfa-carboxila, seja ele o alfa-amino, ou seja ele o grupo lateral ionizável. Então vocês têm que sempre olhar um de cada vez e comparar com o pH. Dedução de pK. Rapaz, pensa numa coisa que fritou minha mente. Ó, vamos pegar um ácido fraco que tem um grau de ionização baixo, que é como funcionam os aminoácidos no nosso corpo. Como que a gente define Ka? Agora, lembra daquele seu professor de química do ensino médio que ficava te enchendo o saco? Pois é. Ó, vai vendo para onde que vai, o buraco é mais embaixo. A gente tem Ha, que é um ácido fraco, liberando H+, e o ânion A-. A constante de ionização desse ácido pode ser definida como concentração de H+ vezes concentração de A- sobre concentração de reagente.
Se a gente aplicar log dos dois lados, a gente vai ter log de Ka e log disso daqui. Só coloquei um log aqui fora. Por que eu coloquei esse 1 aqui embaixo? Vocês vão entender. Log de multiplicação abre somando. Abre somando. Então, por que eu coloquei esse 1 aqui embaixo? Para considerar isso daqui como um número só. Tipo, uma coisa só. Para eu poder abrir e deixar isso daqui separado. Então, vamos lá. Abrimos. Log disso daqui foi para cá. Log disso daqui foi para cá. Agora vamos lembrar de uma coisa. Qual que é a definição de pH? É menos log da concentração de H+ na solução. Então, se a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu vou ter que menos pH é log de H. Olha que coisa, log de H menos pH. Já fica esperto que a gente vai colocar esse menos pH aqui. Log de Ka, a gente pode usar a mesma definição pro pH, do pH no caso. Então, pKa é como se fosse o pH. pKa é menos log de Ka. Se a gente multiplicar por menos 1, menos pKa é log de Ka. Então, onde tem log de Ka, a gente vai colocar menos pKa. Aqui a gente já substituiu log de H+. Vamos substituir esse daqui agora. Menos pKa é igual a menos pH mais log da concentração de ânion pela concentração de reagente. Isso frita muito a cabeça, mas vamos devagar. Agora, o que eu fiz nesse caso? Multipliquei tudo por menos 1 vezes menos 1. Por quê? Para trocar o sinal, tirar esses menos aqui. Então, o pKa, se um dia você precisar achar... Nossa, eu preciso muito achar o pKa desse aminoácido nesse pH com essa concentração de ácido, com essa concentração de ânion. Aí você usa essa definição, pKa, e aí você vai chegar nos números que eles já chegaram por meio de experimentos, que a gente tem todos os números lá. Observações importantes: tirosina, serina e treonina são alvos de fosforilação. As três contêm OH. O que diabos é uma fosforilação? A gente vai ver isso mais pra frente também. Mas basicamente, vem uma enzima, arranca isso e liga um grupo fosfato aqui. Então, o fato dela ter o OH, o fato desses três aminoácidos, tirosina, serina e treonina, terem OH, possibilita a fosforilação neles. Duas cisteínas sofrem oxidação para formar uma cistina. Falei disso ali no comecinho da aula. Ponte de sulfeto. Olha lá, lembra que eu falei? Imagina uma cistina de frente para a outra. O que tinha aqui? Um hidrogênio. O que tinha aqui? Outro hidrogênio. Veio, por exemplo, uma espécie reativa de oxigênio, arranca isso daqui, ou uma enzima, e aí você forma isso daqui, que a gente acabou de falar que é a cistina. Como que funciona mais ou menos o estado dos cabelos? Vamos falar de cabelo. Imagina a queratina, que é a proteína que predomina no seu cabelo, cheia de pontes de sulfeto. Por isso que quando você queima cabelo, fica aquele cheiro de morte. É porque você está queimando enxofre. Imagina um cabelo liso. O estado inicial é esse daqui. Você tem aqui, ó, cadeias paralelas. E aí o cabelo tá liso. Tipo, tem pontos de sulfetos que deixam as fibras paralelas. Agora imagina que você vai no salão de beleza e aí você aplica um agente redutor. Ou seja, você vai quebrar tudo isso daqui e vai enfiar hidrogênio em tudo. E aí, na hora que você aplicou esse produto, você espera um tempinho, reduziu todas as suas cistinas, você enrola o seu cabelo em algum lugar e aí você modela essas pontes de sulfeto de uma nova forma, não da inicial. E aí na hora que você vai embora, seu cabelo tá enrolado. Caramba, mas eu fui com o cabelo liso e voltei com o cabelo enrolado. Tá aqui, ó, acontece isso daqui no seu cabelo. Aminoácidos com grupo lateral não ionizável permanecem bipolares em pH 7. Pega lá os aminoácidos apolares sem carga.
todos eles em pH próximo do humano, pH 7, pH humano é um pouquinho menor. Todos eles vão ter a amina, que recebeu um próton, e a carboxila, que perdeu um próton. Isso é chamado de zwitterion. Zwitterion. Tem várias formas de falar isso daqui, até esquisito. É um íon híbrido, ou seja, ele perde próton de um lado, mas ele ganha do outro. Mais observações. Tirosina e cisteína podem ter caráter ácido. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que isso daqui era uma exceção. Por quê? Porque, porém, o pKr desses aminoácidos é alto. O que é o pKr? É a constante de ionização do grupo lateral. E se o pKr for maior do que o pH, ele ganha do pH, ele é maior. Então, se ele ganha próton, ele está protonado. Então, vai sempre predominar grupos laterais protonados. Como assim? Vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Tirosina aqui, isso daqui é fenol, tem caráter ácido. Pode ter caráter ácido, se isso daqui ionizar. Só que a constante dele, de ionização desse grupo lateral aqui, é 10,46. Só que o nosso pH fisiológico é próximo de 7. Ou seja, a gente teria que elevar o nosso pH para cima disso daqui, a mais do que 10,46, para poder arrancar esse próton daqui. Ou seja, isso daqui nunca vai estar ionizado no corpo humano. A cisteína, a mesma coisa. Aqui você tem aqui você tem a cisteína, você tem o grupo tiol, perdão. E aí você tem o pKr desse grupo tiol, 8,37. Só que o nosso pH, ele é menor, ou seja, o pKr ganhou. Ou seja, ele ganhou próton, ele está protonado. A maioria das moléculas estão protonadas. Tamponamento. Uma substância é um tampão quando ela resiste à mudança de pH. A faixa de tamponamento é dada pelo intervalo pK, qualquer pK, pK1, pK2 ou pKr. Você pega ele, soma 1 e subtrai 1. Essa vai ser sempre a faixa de tamponamento daquela região. Vamos pegar a glicina de exemplo. A glicina, lembra que é aquele aminoácido que o grupo lateral é pequenininho, é só um hidrogênio. Aqui você tem um carbono alfa ligado a um amino, ligado a um carboxila. Então esse grupo lateral dela não ioniza. Então não tem como você definir um pKr para ele, porque ele não ioniza. Então você vai ter o pK1, que é o pK da carboxila, da glicina. Você vai ter o pK2, que é o pK do amino da carboxila, do amino da glicina, perdão. E aí, como que a gente define as zonas de tamponamento desse aminoácido? A gente pega, por exemplo, vai ter duas regiões. Se eu tivesse um pKr, teriam 3 regiões de tamponamento. Para cada pK você tem uma região de tamponamento. O que acontece? A glicina não possui grupo lateral ionizável, como eu disse. Logo, ela apresenta pK1, sim, do alfa-carboxila. Logo, ela apresenta pK2, sim, do alfa-amino. E logo, ela não apresenta pKr, porque ela não tem grupo lateral ionizável. O que vai acontecer? A glicina vai ser um bom tampão, ou seja, tampão é aquilo que resiste à mudança de pH. A glicina é um bom tampão nos intervalos. Então, se a gente pegar esse pK1 aqui, do grupo carboxila, do carbono alfa, ligado ao carbono alfa, e subtrair 1 e somar 1, subtrai 1 e soma 1. Ela vai ser um bom tampão nessa região. Mas por que será que a carboxila da glicina nessa região resiste à mudança de pH? Vamos pensar comigo. Vamos partir do pH aqui, vamos partir do pH quase zero, muito ácido. O que acontece? Como o pH está muito ácido, você tem muito grupo H+, livre, por isso que ele é ácido. Você tem muito H+ livre, e o H+ simboliza uma solução ácida. Beleza. Se você tem muito H+, quer dizer que a carboxila da glicina não tem motivo para ela estar desprotonada. Se tem muito H+ na solução, a carboxila ela não vai estar ionizada. Ela está C+O-OH. Ela está com H no oxigênio. Então, conforme você vai aumentando o pH, o que vai acontecendo? Você vai ou adicionando hidroxila
na solução ou retirando hidrogênio da solução, para você aumentar o pH. E aí o que acontece? Nessa zona aqui, que o alfa-carboxila é um tampão, conforme você aumenta o H, todas as carboxilas que estão protonadas por causa que o pH estava baixo, elas vão começar a perder o hidrogênio. Então o grupo alfa-carboxila começa a perder hidrogênio conforme o pH sobe. Então é como se você resistisse à mudança. E é realmente isso que acontece. Você resiste à mudança de pH. Por quê? Você está, por exemplo, está socando o H- lá na solução. Só que o hidrogênio que estava na carboxila está neutralizando esse OH- que você está enfiando para aumentar o pH. Então o pH vai variar menos. Por isso que a curva faz essa achatadinha aqui. Porque conforme o pH aumenta, a carboxila vai soltando hidrogênio para resistir à variação da mudança. A mesma coisa acontece aqui. Pensa comigo, esse pKa aqui é definido pro amino, que é o NH2 ligado ao carbono alfa do aminoácido, no caso a glicina. Se o pK ganha do pH, vamos pegar um ponto aleatório aqui antes desse tamponamento. O que acontece nesse ponto aqui? O pH é menor do que o pK2 do amino. Então o amino ganha do pH. Então o amino ganha hidrogênio. Então nesse ponto aqui, os aminos estão predominantemente protonados. Você tem vários grupos NH3 nas glicinas. Conforme você aumenta mais o pH, muita hidroxila livre, esse hidrogênio começa a sair, essa carga começa a sair e vai formar NH2. Então ele também resiste à variação porque o grupo amino começa a doar hidrogênio conforme o pH aumenta. Conforme o pH aumenta, o grupo alfa-amino começa a perder elétrons e só atrasa a mudança do pH. Por isso serve como tampão. Ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é o ponto no qual o número de moléculas carregadas positivamente é igual ao número de moléculas carregadas negativamente. Como que a gente calcula esse ponto isoelétrico? Para os aminoácidos sem um grupo lateral ionizável. Por exemplo, os aminoácidos apolares, alifáticos ou aromáticos, tanto faz. Não tem um grupo ionizável. A gente pega o pK1, que é o pH da carboxila, o pK da carboxila, perdão, soma com o pK do amino, divide por 2, a gente encontra o ponto isoelétrico. Agora, se os aminoácidos tiverem um grupo lateral ionizável, quer dizer que ele vai ionizar ou positivamente, como as aminas, ou negativamente, como os ácidos carboxílicos. Por exemplo, aspartato e glutamato. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, só que a gente vai usar o pKr do lateral agora. Então a gente vai pegar o pKr, pK do grupo lateral, somar com o pK1 ou o pK2 e dividir por 2. Como que a gente vai saber se a gente tem que somar com o pK1 ou com o pK2? Se o grupo lateral for ácido, por exemplo, o glutamato, a gente vai somar com o pK1, que também é ácido. E aí divide por 2. Se o grupo lateral for básico, como uma lisina, por exemplo, a gente vai usar, for básico como a lisina, por exemplo, tá certo? A gente vai usar o pK2 na soma. Então a gente vai pegar o pKr da lisina, somar com o pK2, que é do grupo amino, que também é básico, e dividir por 2. A glicina, ela não tem grupo lateral. Então a gente simplesmente pega o pK1, soma com o pK2. Se você somar e dividir por 2, vai dar exatamente esse valor, que é o ponto isoelétrico. Agora olha só o glutamato, o que acontece? O glutamato ele tem o pK1, que é da carboxila ligado ao carbono alfa. Tem o pKr, que é da carboxila do grupo lateral. E tem o pK2, que é do amino ligado ao carbono alfa. Como a cadeia lateral dele ioniza, a gente vai pegar vai pegar o pK dela, que é 4,25, e vai somar com qual? Com o pK1, porque isso daqui é ácido. O grupo lateral do glutamato é ácido, então a gente soma com o pK do ácido e divide por 2. E aí a gente chega no ponto isoelétrico. Bom, gente, essa foi a aula de aminoácidos. Tentei ser o mais breve possível e tentei também explicar de uma maneira mais lúcida, para tentar deixar mais claro como funcionam essas coisas. Bom, espero que tenha ajudado, serviu como uma revisão para mim também. E se ajudou, deixa aí nos comentários alguma coisa, alguma sugestão, algum livro que você acha bacana.
E é isso daí, tamo junto. A próxima aula vai ser de proteínas. Se você não viu, provavelmente ela vai estar por aqui. Então você clica e assiste, porque é bem sintética e é bem direta ao ponto também.